Oi, gente. Então, vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para perceber o quanto é importante a gente estudar a competência 1, né, principalmente o uso do hífen. Então, para aqueles que a internet não ajudou hoje, né, eu vou fazer o vídeo da resolução, certo? Importante dizer que eu deixei lá no Google Sala de Aula um material com as regras para vocês estudarem para a prova na semana que vem e esse mapa textual aqui, certo? Eu sempre faço um mapa textual do material que eu estudo para passar para vocês e eu coloquei ele lá para ajudar no estudo de vocês, beleza? Então vamos às atividades. Passei duas questõezinhas, né? Simples, com o emprego de alguns prefixos, e a gente viu que o hífen ele serve para separar palavras no final da linha, né? Para ligar o verbo ao seu pronome oblíquo e para ligar palavras compostas. Então, com o novo acordo, algumas palavras sofreram alterações, né? Outras se mantiveram. O acordo ortográfico veio para facilitar, a ideia era essa, certo? Facilitar o que a gente tem que escrever, né? Nós, países de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá. Com o prefixo inter, a gente viu que se o prefixo termina em R, né? O que eu faço? Quando a segunda palavra não é qualquer outra língua, qualquer outra letra, né, que não seja R, a gente pode juntar, a não ser que essa letra seja um outro R, porque aí eu vou separar, certo? Ou então, se ela for H, aí eu vou separar também, beleza? Então, vamos às atividades. Ele diz que com o prefixo inter, aquilo que se efetua entre dois ou mais estados. Então, aquilo que se efetua entre dois ou mais estados é estadual. Mas o prefixo inter, eu vou colocar o quê? Interestadual. E a nossa dúvida é, interestadual se escreve junto ou separado? Ora, eu disse para vocês que se o prefixo termina em R, qualquer outra letra vai poder se juntar aqui se ela não for H ou se ela não for R, tá certo? Inter mais dependência recíproco, né? Dependência, interdependência, fica como? Juntinho, né? Porque é uma letra diferente de R. Aquilo que existe entre dois sexos é intersexual, também se escreve junto, porque é diferente de R, tá certo? Com o prefixo ante, a gente tem aquilo que infringe a Constituição é anticonstitucional. É a mesma regra, certo? Se eu tenho uma palavra que termina com i, com uma vogal, e o segundo elemento começa com qualquer outra letra que não seja a mesma vogal, eu vou juntar, certo? Aqui a gente tem essa regra e nós temos a regra do H. Se termina em vogal, começa com H, separa com if. Termina em vogal, começa com a mesma vogal, separa com hífen. Termina em vogal, começa com qualquer outra letra que não é H, não é vogal, junta. Agora, atenção, se essa outra letra for R ou S, você junta, mas você duplica o R e o R, e o S, fica dois R's e dois S, tá? Vamos seguir aqui. Rotação contrária é anti-horário. Termina com vogal, começa com H, separa. Aquilo que combate a inflamação, anti-inflamatório. Termina com vogal e começa com a mesma vogal, vou separar. Aquilo que se opõe a uma revolução, antirrevolucionário. Termina com vogal,
começa com R, então eu duplico os dois R's, junto e duplico. Aquilo que se opõe aos judeus, ao povo semita, é um antissemita. Então, termina com vogal, começa com S, eu junto e duplico. Por quê? Porque o S entre duas vogais, ele tem som de Z. Ficaria antisemita, né? Então, para ter esse som de S, a gente junta e coloca os dois S. Cosmético que se usa para combater rugas, anti-ruga. Termina com I, começa com R, junta e duplica o R. Aquele que é contrário aos interesses da sociedade, antissocial. Termina com I, começa com S. Então, junta e duplica. Aquilo que se opõe ao esporte é anti-esportivo. Termina com I, termina com vogal, começa com vogal. Porém, é uma vogal diferente. Então, o que faz? Junta, apenas. Ok? Vamos para o próximo. Na 14, tinha esses 3 exercícios, né? Vocês vão fazer a mesma coisa. Só que você vai substituir essa expressão pela expressão, né, solicitada que se junta ao prefixo. Nesse caso aqui é prefixo ante. Atentem para isso. Ante é contrário. Ante é antes, anterior, certo? Então, precisamos de documentos que antecedem a proclamação da República. Algo que é da República é republicano. Então, precisamos de documentos ante-republicano. Termina com vogal, começa com R, duplica os dois R's, tá certo? Trata-se de animais que vieram antes do dilúvio. Então, algo que é relacionado ao dilúvio é diluviano. Difícil, né, de dizer? Então, trata-se de animais antediluvianos. Junto, termina com vogal, começa com letra diferente de vogal. Simples. Os arqueólogos italianos encontraram recentemente crânios de animais pré-históricos. Eu vou juntar o ante, né? Ante-histórico. Termina com vogal e começa com H. Então, eu separo, tá certo? Gostamos mais da curta representação teatral que antecede o espetáculo do que a própria peça. Essa curta representação a gente chama de anteato. Então, termina com vogal, começa com vogal diferente, eu só junto. No dia que precedeu de ontem, fomos ao teatro. A gente usa muito essa expressão, né? Anteontem, né? Isso aqui é anteontem, junto, porque termina com vogal e começa com vogal diferente, ok? É simples. Se termina com a vogal e a palavra seguinte termina, começa com a outra vogal, uma vogal diferente, batata, é só juntar. Gosto, agora com prefixo alto. Gosto de dirigir em rodovias para altas velocidades. A gente chama essas rodovias de autoestradas. Termina com vogal, começa com vogal. São vogais diferentes? Junta. Meu retrato feito por mim mesmo ficou péssimo. Então, como é que a gente fala? Autorretrato, né? Termina com vogal, começa com R. O que a regra diz? Que eu junto e duplico os dois, tá bom? Se fosse autobiografia, termina com vogal, começa com outra letra. Então, o que faz? Junta. Sua capacidade para refletir sobre sua consciência é nula, que aqui é autoconsciência. Termina com vogal, começa com outra letra. Só juntar. Para a gente finalizar, com o prefixo semi, prefixo que termina com vogal. Essa atitude é pouco racional, a gente vai colocar, ela é semi-racional. Semi-racional, como é que eu escrevo? Termina com vogal, começa com R. Termina. Os dois R's, né?
A data do concurso é quase oficial. Então, seria semi-oficial. Termina com vogal, começa com outra vogal, só é juntar. O capitalismo naquele país é quase selvagem, vai ficar como semi-selvagem. O capitalismo naquele país é semi-selvagem. Semi termina com vogal, selvagem começa com S. Eu junto e duplico S. E meu primo estuda no colégio em regime de internato parcial. Ficaria assim, fica assim. Meu primo estuda no colégio em regime de semi-internato. Termina com vogal, começa com outra vogal, só que com uma vogal igual. Nesse caso, separa com hífen. É o caso, por exemplo, de micro-ônibus, né? Micro termina com O, separa. Micro-ondas, certo? Semi-interno, né? Semi-inglês. Então, toda vez que você começar o seu prefixo, terminar com uma vogal, e a palavra seguinte, o segundo elemento dessa palavra composta, for uma outra vogal da mesma vogal, aí você separa com hífen. Se for outra vogal qualquer, que não é igual, é diferente, você junta. Se o seu prefixo termina em vogal, como é a segunda palavra começa com R, com S, você junta e duplica. Se o seu prefixo termina com vogal e o segundo elemento da palavra começa com H, você separa com hífen. É simples, regrinha simples. As demais regras eu coloquei lá no material que está no Google Sala de Aula e nesse mapa mental também. Tá tudo lá. Eu estudem, porque na próxima semana a gente tem provinha. São só 5 questões desse tipo aí, para você marcar quais as palavras que estão com os prefixos e com o hífen usados corretamente. Tá bom? Então, é isso. Estudem. Qualquer coisa é só entrar em contato. Beijos.